será que pessoas religiosas são mais moralmente corretas do que as não religiosas, que é outro tema polêmico, né? Que as pessoas têm esse preconceito também. Ah, fez isso aí porque não tem Deus no coração. Teve uma, acho que foi o Datena, soltou essa uma vez, e gerou um maior alvoroço, né? E de forma geral, as pesquisas não corroboram isso. Se você quiser que eu entre um pouquinho nisso, eu posso falar. De que não necessariamente a pessoa religiosa ela vai ser melhor. Ela vai fazer mais o bem do que os outros. Mas assim, quando o cara fala não tem Deus no coração, ele não tá querendo dizer outra coisa, só que de uma forma muito simples. Ele tá querendo usar Deus como esse autoconhecimento. Não um Deus externo, mas um Deus interno, que se ele tivesse um conjunto de reflexões, de autoconhecimento, ele não teria cometido mal. E não o Deus religioso. Entende o que eu quis dizer? Sim. Pode ter gente que vai pensar dessa maneira. Então, por quê? A gente tem que pensar, e é realmente um ponto bom, que o mesmo termo pode ter diferentes significados conforme quem está usando esse termo. Então, o que é espiritualidade para o Daniel pesquisador? É X. Para outro pesquisador ou para uma pessoa leiga, pode ser Y também. Mas, no geral, quando você pensa em amostras mesmo populacionais, o conceito de Deus está relacionado com aquela figurinha que eu te falei. Como um ser pensante, invisível, poderoso, que tem um interesse especial por nós, que intervém aqui nas coisas do mundo. Então, é um conceito pessoal de Deus que a gente fala. Não é só uma energia, ou não é, sei lá, no meu íntimo, o que eu considero, o que eu pondero como correto ou bom para mim e para as pessoas. Na pesquisa, de forma geral, o conceito de Deus é esse um pouco mais popular, que é um conceito pessoal. É um ser que existe externo a mim. Mas tudo bem, que pode, por ser onipresente, pode habitar o meu coração também. Então, acho que é daí que surge essa ideia, né? Não tem Deus no coração. Mas a gente tem que delimitar o que a gente está chamando de Deus, de espiritualidade, de depressão nas nossas pesquisas, para que os nossos resultados façam sentido à luz daquelas nossas perguntas, dos nossos métodos, sacou? A gente tem que criar umas caixinhas na pesquisa. Sim, mas essa delimitação, ela não vem do viés do cientista que está estudando isso? Existe também os viés do cientista. Tem uma frase muito interessante do Pargament, que é um grande pesquisador da psicologia da religião, que é a seguinte: o único consenso entre nós da área da psicologia da religião é que a gente não chegou a consenso algum. Porque há muitas divergências conceituais mesmo. Sim. Então, a forma que o Pargament enxerga a espiritualidade é qualquer busca nossa de entrar em contato e conservar esse contato com o sagrado, com o que é sagrado para cada um. Então, é um conceito um pouco mais subjetivo, porque o que vai ser sagrado para o Petri pode ser diferente do que é sagrado para o Daniel. Então, deixa na mão de cada um para definir o que é sagrado. A minha definição de espiritualidade é diferente. Eu e meus colegas pesquisadores, a gente está mais na linha de dizer que a espiritualidade é um conjunto de experiências e comportamentos que giram em torno da crença em seres espirituais. Então, fazer uma oração a Deus é um exemplo de espiritualidade, de comportamento espiritual. Sentir a presença de um anjo ou de um demônio também seria um exemplo de uma experiência espiritual. Participar de uma religião. Mas eu posso ter espiritualidade sem estar na religião também. Eu tenho contato com espíritos, ou eu faço orações, ou eu acredito em Deus, mesmo não participando de uma religião. São os espiritualistas. Então, eu, Daniel, com os meus colegas e outros pesquisadores de outros cantos do mundo, temos essa visão do que é espiritualidade. Mas o Pargament tem outra. Tem outros autores que falam que espiritualidade pode ser simplesmente a busca de sentido na vida, você fazer uma reflexão sobre quem você é, o que você está fazendo aqui nesse planetinha. Então, existe um viés do pesquisador, sim, eu concordo, e aparentemente os ateus tendem a ter essa visão de espiritualidade enquanto algo relacionado mais com o sobrenatural, com o que é espiritual. E outros pensadores que talvez tenham uma fé e tudo, podem ter um viés um pouquinho diferente, com um conceito um pouco mais abrangente. Então, sim, existem vieses que vão definir um pouco as preferências teóricas, conceituais de cada cientista. Mas isso não é um problema do ponto de vista científico. Por quê? Porque, Petri, por mais que haja essas diferenças nas definições, quando alguém vai ler o meu estudo, ele define espiritualidade assim. Ele avaliou a fé dessa maneira. De acordo com esse conceito, com essas formas de avaliar o fenômeno, as conclusões são boas, faz sentido. Eu só não gosto de chamar a espiritualidade disso ou daquilo, mas o estudo dele é válido e retrata alguma coisa que parece condizer com a realidade ali mesmo. Entende? Então, os problemas, às vezes, terminológicos não empacam a ciência. A gente gostaria, sabe, que as pessoas do nosso meio da ciência
entrassem mais em acordo sobre o que cada termo significa. Mas existem preferências, né, e divergências nessa forma de pensar. Mas o que deu esse estudo que analisou lá a diferença entre bondade e maldade de religiosos e ateus? Ah, sim, tá. Então, vamos lá. Existem muitos estudos sobre esse tema. Tem um, inclusive, que foi conduzido pelo André Rabelo, que é o dono do canal Minutos Psíquicos, amigo meu, um canal bem grandinho aqui do YouTube, e também pelo Ronaldo Pilate, professor da Federal de Brasília, a respeito de vários tipos de decisões morais. E aí eles compararam ateus com religiosos, e predominantemente houve, então, mais semelhanças do que diferenças entre os grupos. Então, o resultado, se a gente pega assim num todo de decisões morais, até valores mesmo, sobre vários temas, ateus e religiosos não têm muitas diferenças. Então há mais um preconceito, né, de que vai haver uma grande diferença do que qualquer coisa. Agora, existem alguns temas que implicam em diferenças entre os grupos. Então, por exemplo, o uso de substâncias psicoativas é certo ou errado? Os ateus tendem a ser mais liberais. Sacou? Os religiosos mais conservadores. Não. Nosso corpo é um templo. Isso não pode, né? Ontem mesmo eu estava conversando com o Felipe Barbieri, ele participou de um quadro do meu canal, ele até brincou assim, pô, mas foi quem fez a maconha lá? Foi Deus, não foi? Exato. Não? Eu falo isso da cocaína. Então, assim, é curioso, né, assim, quando a gente pensa nessas controvérsias. Pois é. Dá para brincar bastante, mas... então, alguns temas, assim, a gente vê, o aborto é outra diferença. Pessoas não religiosas, tipo ateus, tendem a ser mais favoráveis ao direito de abortar do que as pessoas religiosas. Agora, os ateus, eles têm uma propensão um pouquinho maior. Tô falando que, se você é ateu, você vai fazer isso. Não é isso não, tá, gente? Aqui não são regras, tá? São tendências, propensões ou pequenas diferenças entre os grupos para trair, para serem infiéis. Então, existe pelo menos 1 ou 2 estudos que encontraram isso. Não é que é uma coisa consensual também. É aquilo que eu te falei de cultura mais cedo. Então, a gente tem que comparar isso em diferentes culturas para ver se é um dado generalizável, se aplica aqui no Brasil. Não sei, por exemplo. Aqui no Brasil, não sei se fizeram um estudo sobre isso. Então, fidelidade e drogas são 2 tópicos aí que dividem esses grupos, só para exemplificar um pouquinho de alguns temas. Agora, para apimentar um pouquinho, religiosos tendem a ser mais machistas, ter mais LGBTfobia, né, homofobia ou LGBTfobia, e alguns estudos encontraram um pouco mais de racismo e xenofobia também. Então, exemplos, principalmente entre pessoas das religiões abraâmicas, judaísmo, cristianismo e islamismo. Outras religiões de matriz africana, por exemplo, candomblé, umbanda, o espiritismo kardecista, parece que não há muito essa associação. Assim. Eles tendem a ser um pouco mais inclusivos do que, principalmente quando se trata da inclusão de LGBTs e tudo, do que as religiões abraâmicas. Então é interessante isso também, porque dependendo da religião, que é feita por doutrinas X, Y, Z, você vai ter alguns padrões de comportamento ético, moral, né? Porque são referências diferentes também. E depende também da perspectiva nossa para avaliar essas coisas, né? Eu acho o machismo, por exemplo, uma coisa absurda. LGBTfobia e tudo. Racismo, pelo amor de Deus, né? Mas como é que mensura isso num estudo? Não, tem diversas formas. Uma das formas, a mais simples, é aquilo que eu te falei antes. Eu vou te dar um exemplo de um estudo brasileiro. Então, eu fiz um vídeo a respeito desse estudo no meu canal, acho que no ano passado, que eles compararam pessoas cristãs com pessoas não religiosas e pessoas das religiões espíritas, no sentido de espiritismo, umbanda e candomblé, sobre o quanto concordavam com a união homoafetiva sendo algo reconhecido pelo Estado e tal. E aí eles encontraram isso. Então, eles escrevem lá os itens, né? Assinale abaixo o seu nível de concordância com, né, aí as afirmações a respeito disso. Com a união homoafetiva e tudo. Aí eles encontram dessa maneira, uma maneira de você ver o quanto você está discriminando. Não, homem e mulher pode casar, claro. Agora, homem com homem, mulher com mulher. Aí quem discorda disso, quem tem esse pensamento, vai assinalar lá na escalinha, discordo totalmente, discordo moderadamente acerca do direito de haver união homoafetiva. Então é isso, você capta ali a opinião, né, a crença ou o valor da pessoa a partir dessa dessas marquinhas que ela deixa na escala. E aí você vai fazer uma média. Muitas vezes eu quero comparar grupos. Vamos ver qual foi a média do número aqui, né, numa escalinha de 1 a 7, por exemplo,
Qual foi a média do grupo espírita, da galera sem religião e dos cristãos, para a gente ver qual é a tendência de cada um desses grupos a respeito desse assunto aqui. Aí são técnicas estatísticas que a gente roda, controlando por outras... Lembra das variáveis confundidoras que eu te falei, que às vezes enviesam um pouco os resultados? Porque vai que os ateus, e tem dados sobre isso, são mais educados. Educados do ponto de vista de escolaridade. Tem uma escolaridade mais alta, tendem a ser homens, brancos... Então, existe uma diferença assim até de características demográficas, quando a gente compara ateus e religiosos. São mais jovens, como eu exemplifiquei aí. Então, talvez não é porque esse cara que é ateu, talvez é porque ele tem uma escolaridade mais alta e aí entrou em contato com... durante a universidade, com uma variedade de visões de mundo, se tornou uma pessoa mais tolerante, né? Se afastou talvez um pouquinho da... Não foi exatamente o fato de ele ser ateu, talvez é isso. Ele tem uma escolaridade mais alta e teve oportunidades para ver diferentes coisas. Então essas coisas podem acontecer. Aí nessa pesquisa a gente tem que considerar essas possíveis variáveis confundidoras para extrair o efeito delas sobre o resultado numérico. É um pouquinho difícil, né? Porque é muito abstrato, assim, para explicar isso de forma comum, mas você consegue peneirar um pouco as coisas para, no final das contas, ver se é a posição religiosa da pessoa que vai predizer ou vai se associar com quanto ela concorda ou discorda com a união homoafetiva. Então, a gente tem esses dados de um estudo feito aqui no Brasil para te exemplificar.